terceiro, Deus busca homens e mulheres que são abertos à ação do Espírito Santo, amém? Na nova aliança que foi feita pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo passa a habitar no homem e fazer do homem a sua morada. O livro de Atos nos relata no capítulo 2 que os apóstolos foram cheios do Espírito, ficaram cheios quando foi derramada a promessa de Deus, anunciada pelo profeta Joel, lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O livro de Atos descreve o cumprimento dessa promessa, e o apóstolo Pedro afirma isso. Eles estavam reunidos, todos juntos, Atos 2, verso 1 e 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu vou falar aqui uma curiosidade, tá? Mas, como é que eu vou dizer? Existe várias, eu não estou aqui afirmando isso, eu não quero pôr isso como uma afirmação, tá? Por favor. Então, se eu vou usar assim o que Paulo falou, aqui é o Cornélio que diz, né? Paulo, não, Senhor. É uma curiosidade, é que quando a gente entra nesse texto aqui, sempre esse texto ele me chama uma atenção. Existem várias maneiras que as pessoas interpretam essa questão das línguas, né? Então, para alguns, por exemplo, eles oraram línguas conhecidas dos homens, né? De tal forma que eles ouviram e tal, cada um na sua. Para outros, eles oraram em línguas estranhas realmente, mas o Espírito interpretou isso, né? E cada um tem as suas teorias, a gente não tem aqui como eu diria assim, não tem na verdade como você bater o martelo em algo. Por isso que eu estou dizendo que eu não estou aqui batendo, é só uma curiosidade, e eu vou dizer o que me parece, tá? A mim, Cornélio. Eu olho isso aqui, e para mim parece que todos eles estavam reunidos, desceu essas línguas, né? E me parece que nesse momento, e agora isso não é o correto se fazer, mas nesse primeiro momento, todos oravam ao mesmo tempo. É isso que me parece, tá? E cada um ouvia aquele som, aquele barulho na sua própria língua. Então há uma ação também de interpretação, vamos assim dizer, né? Do Espírito Santo no meio disso. E por que isso me parece assim? Eu vou ler os versos depois só para mostrar por que eu entendo assim, né? Porque fala assim, no versículo 5, né? Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se, então eles ouviram o som, porque fala lá que veio um som, né, impetuoso e tal. Aí ouvindo esse som, ajuntou-se uma multidão, aonde eles estavam, que ficou perplexa. Agora veja só, ele está falando de uma multidão, e ele está se referindo a uma multidão de diversos povos. E aí ele fala assim, que cada um, aí ele fala, juntou-se uma multidão, ficou perplexa. Por quê? Porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Imagina então assim, que eu era um árabe, aí ao meu lado tinha lá um italiano, tinha um espanhol, mas aí de repente todos nós ficamos perplexos, porque ele estava ouvindo a língua dele, eu estava ouvindo aqui na minha língua, outro estava ouvindo ao mesmo tempo. Me parece, eu tenho a impressão que é isso que está acontecendo, tá? Eu não sei, por isso que eu falei, a gente não sabe ao certo, né, mas me dá a impressão que é isso. Atônitos e maravilhados, por causa disso, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Me parece, então, não era só um homem falando. Tá, por isso que me parece que e aí estava aquela barulheira, né? E cada um ouvindo na sua língua. E eles falam de novo, versículo 8. Então, como ouvimos cada um de nós em sua própria língua? Então a impressão que eu tenho não é que foi lá, um falou em espanhol e parou, aí depois o outro começou, né, falou em italiano e parou, aí o outro, me parece que ali foi realmente um momento assim, extraordinário, né, tudo me parece isso, tá? Mas isso é um parecer muito meu, tá, pessoal, né, tá bom? Seja como for, foi algo sobrenatural que aconteceu ali, certamente, viu? Bom, no capítulo 4 de Atos, eles vão voltar a ficar cheios do Espírito de novo, né? Tem uma nova visitação de Deus, eles se enchem do Espírito, estão lá em oração. E o que eu quero dizer com isso, e eu vou resumir aqui agora para a gente fechar, é que nós devemos sempre viver cheios do Espírito. A Bíblia fala isso para nós. Andai no Espírito e vivei no Espírito.
Nós precisamos estar cheios do Espírito. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele fala a respeito dos dons, e ele diz alguma coisa importante para nós nesse texto. 1 Coríntios 12, versículo 1, ele fala assim para nós: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, aqueles que não têm conhecimento, né? Ignorante é essa ideia, né? Não tem conhecimento. Eu não quero que vocês vivam na ignorância. Tá? E aí ele vai dar diversas palavras de ensino, trazendo para eles, né, uma instrução a respeito disso. Tá? E que a gente também não viva dessa forma, nos dois aspectos. Na ignorância de não termos o conhecimento dos dons, e no outro sentido de também ignorarmos, né? Porque Deus nos capacita com dons para a gente servirmos uns aos outros. Mas aí ele diz algo muito interessante em 1 Coríntios 12, 31. Ele fala assim: entretanto, então depois dele explicar algumas coisas, você vê, a gente saiu lá do versículo 1, né? Nós vamos agora lá para o versículo 31, né? Ele fala bastante coisa sobre os dons. Aí ele diz assim: entretanto, busquem. Agora ele está falando para isso que a gente deve buscar com dedicação, hein? Busquem com dedicação os melhores dons. Aí ele vai dizer: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Quer dizer, depois de ele ter explicado sobre dons de língua, aquela coisa toda e tal, aí ele está dizendo o seguinte agora: gente, entretanto, o que ele está dizendo? Ó, eu estou tentando deixar vocês não na ignorância, é assim que deve funcionar. Agora, entretanto, aí ele termina dizendo: busque com dedicação os melhores dons. Quer dizer, ele não está incentivando isso, ele está querendo que eles olhem para outro caminho. Olha o que ele faz: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente do que isso. Mais excelente do que vocês ficarem falando aí em línguas estranhas. Mais excelente. Eu quero mostrar para vocês. Aí vai entrar aqui, 1 Coríntios, capítulo 13. Esse é o último verso do 12, passa para o 13. O que ele vai ensinar? Ele vai falar sobre amor. Ele está querendo dizer que mais importante do que todas as outras coisas é vocês amarem. Amar. Nós precisamos amar. É isso que Paulo está mostrando. Então, mais importante, querido, do que orar em língua, do que tudo aquilo, é amar. É viver o amor. Amém? Então, eu quero concluir aqui, né? Nesses tempos de ciência e tecnologia, né, tão avançado, eu digo novamente: os olhos de Deus continuam passando sobre a terra em busca de homens e mulheres que o sirvam. E eu quero convidar você a se comprometer com Deus, a viver integralmente, intencionalmente, para Ele. Tenha um coração inteiramente consagrado. Seja um homem e uma mulher corajoso, ousado, e seja aberto para a ação do Espírito Santo na sua vida. Feche os teus olhos.